No Brasil, existe um tipo de invasão que causa arrepios, não porque chega rápido demais, mas porque parece quase impossível de parar. Um peixe que pode sobreviver vários dias em terra seca. Um predador capaz de devorar quase tudo o que encontra pelo caminho. E em águas que antes eram cheias de peixes nativos, o que resta agora se parece cada vez mais com uma única sombra escura se espalhando. O culpado não é um tubarão, nem um crocodilo, mas um peixe de couro vindo da África, o bagre africano. Esta não é apenas a história de uma espécie exótica invasora. É a história de como os seres humanos acabaram soltando na natureza uma máquina de caça quase impossível de deter. Parte 1. Um predador que não nasceu para ceder. Se alguém olhar para ele como se fosse um peixe comum, vai se enganar logo de início. O bagre africano não é apenas uma espécie resistente. Ele é um projeto biológico quase otimizado para dominar o ambiente. Corpo longo, músculos fortes, boca larga e uma força de sucção capaz de engolir a presa inteira em um único bote. Mas o que o torna assustador não está apenas na aparência. Está no fato de que ele quase não escolhe o que comer. Na natureza, muitos predadores ainda são limitados por seus hábitos ou por suas fontes de alimento mais comuns. O bagre africano, não. Ele come peixes pequenos, crustáceos, ovos, filhotes, organismos do fundo e até espécies que quase ninguém imaginaria que um peixe seria capaz de arrastar para a água. Quando aparece em um novo ecossistema, ele não entra como mais um integrante. Ele entra como uma força que esmaga a antiga ordem. E o que é ainda mais preocupante é que, no Brasil, ele não encontra o mesmo sistema de controle natural que existe em sua terra de origem, na África. Não há predadores suficientes para caçá-lo. Não há pressão suficiente para manter sua população em equilíbrio. Quando um predador agressivo entra em águas onde praticamente não existem rivais de verdade, o resultado geralmente não é competição. O resultado é dominação. Parte 2. Quando a água suja se torna o paraíso de quem nasceu para resistir. A maioria das espécies de peixe entra em colapso diante de um ambiente poluído. Água com pouco oxigênio, misturada com resíduos, contaminada por produtos químicos ou com cheiro forte de lalá orgânica, costuma ser uma sentença lenta para a vida aquática. Mas, para o bagre africano, esse pode ser justamente o momento em que ele começa a dominar com mais força. A razão está em uma arma biológica extremamente incomum. Ele tem a capacidade de respirar o ar atmosférico. Enquanto outros peixes dependem do oxigênio dissolvido na água para continuar vivos, o bagre africano pode subir à superfície e captar oxigênio diretamente do ar. Isso o transforma em um sobrevivente ideal em rios sujos, açudes parados, águas pobres em oxigênio ou lugares onde os peixes nativos vão enfraquecendo aos poucos. Mas o pesadelo não para aí. Quando é tirado da água, ele também não morre imediatamente como os peixes comuns. Seu corpo libera uma camada espessa de muco para reduzir a perda de água, e suas nadadeiras peitorais fortes permitem que ele se debata, se arraste e até se desloque sobre lama ou solo úmido, em busca de outro corpo d'água. Em outras palavras, este é um peixe que não está totalmente preso à água como normalmente se imagina. Uma criatura que é ao mesmo tempo voraz, agressiva, altamente tolerante à poluição, capaz de respirar ar e ainda atravessar para outro sistema aquático quando precisa. Isso já não parece mais apenas um peixe. Parece uma máquina de sobrevivência. Parte 3. Como os seres humanos importaram um desastre, a natureza não organizou sozinha o confronto entre o bagre africano e os rios do Brasil. Esse desastre começou com uma decisão muito familiar da humanidade: escolher o lucro imediato e acreditar que seria possível controlar as consequências depois. Durante muitos anos, a aquicultura buscou sem parar espécies de alto rendimento. Crescimento rápido, muita carne, criação fácil,
baixo custo e boa resistência a doenças. E o bagre africano surgiu como uma oferta atraente demais para ser ignorada. Ele foi introduzido no Brasil para criação comercial e também para modelos de pesca esportiva paga. Do ponto de vista econômico, parecia uma escolha inteligente. Um peixe resistente, fácil de manter, fácil de criar e fácil de transformar em dinheiro. Mas os seres humanos cometeram exatamente o mesmo erro que já deu início a tantos desastres ecológicos. Imaginar que poderiam manter uma máquina de sobrevivência presa para sempre em viveiros e ambientes artificiais. Chuvas fortes, enchentes, rompimento de barragens, danos em tanques-rede, falhas de manejo. Basta um único elo quebrar para que milhares de indivíduos escapem para os rios naturais. Pior ainda, em alguns lugares, houve quem o soltasse diretamente no ambiente sem entender o que estava fazendo. Nesse momento, todos os limites desmoronam. De uma espécie criada para gerar lucro, o bagre africano passa a agir na natureza como um agente de destruição. E, uma vez dentro do rio, o preço já não é mais calculado em investimento financeiro. O preço começa a ser medido pelo desaparecimento das espécies nativas. Parte 4. Ele não está comendo apenas os peixes, mas também o futuro do rio. Muita gente pensa que uma espécie invasora é perigosa porque come os peixes nativos. Mas, no caso do bagre africano, o mais assustador é que ele não devora apenas o presente, ele também devora o futuro do ecossistema. Em alguns rios do Brasil, os peixes nativos precisam migrar para áreas rasas e seguras para se reproduzir. Só que barragens, antigos bloqueios no curso da água e outras alterações artificiais no leito dos rios acabaram transformando esse processo reprodutivo em uma armadilha. Os peixes ficam concentrados. Os ovos e os filhotes se acumulam em áreas fáceis de atacar. E é exatamente aí que o bagre africano aparece. Ele não caça apenas peixes adultos. Ele invade áreas de desova, come os ovos, engole os filhotes e destrói todo o ciclo de renovação das espécies nativas. Um ecossistema pode até suportar perdas no curto prazo, mas, quando a reprodução é sufocada repetidamente ao longo de várias temporadas, o que está sendo morto já não são apenas indivíduos isolados. É a própria capacidade de recuperação de todo o rio. E isso se torna ainda mais grave quando comparado à capacidade reprodutiva do próprio bagre africano. Uma fêmea grande pode liberar uma quantidade enorme de ovos em uma única temporada. Os ovos eclodem rápido. Os filhotes crescem rápido. E em pouco tempo já podem se reproduzir também. Ou seja, enquanto os peixes nativos perdem rotas de desova, perdem ovos e perdem filhotes, o invasor continua produzindo novas gerações sem parar. Isso já não é mais competição, é apagamento em alta velocidade. Parte 5. A ameaça está se aproximando de um limite muito maior. Se esta fosse apenas a história de alguns rios perturbados, já seria grave o bastante. Mas o que realmente preocupa os cientistas é o próximo passo dessa invasão. Por quê? Quando uma espécie como o bagre africano já provou que consegue resistir por muito tempo, se reproduzir rapidamente, comer de tudo e ultrapassar limites que matariam muitas outras espécies, a pergunta deixa de ser se ela é capaz de destruir um ecossistema. A pergunta passa a ser: até onde ela pode chegar? O maior temor está na possibilidade de ele seguir pelos afluentes até alcançar sistemas fluviais mais importantes, mais ricos em biodiversidade e muito mais sensíveis. Se um predador assim conseguir penetrar em grandes redes de água doce, que sustentam milhares de espécies nativas, tais consequências deixarão de ser um problema local. Isso pode se transformar em uma crise de escala continental. Esse é um tipo de ameaça especialmente perigoso, porque reúne duas características que raramente aparecem juntas: poder de predação e capacidade extrema de sobrevivência. Muitos grandes predadores são sensíveis ao ambiente. Muitas espécies resistentes não ocupam o topo da cadeia alimentar.
O bagre africano reúne as duas coisas. Ele consegue sobreviver em condições severas e usar justamente essa resistência para avançar mais, dominar mais e devorar mais. E se um dia ele alcançar as águas mais preciosas, o que estará ameaçado não serão apenas algumas espécies de peixe. Será todo um patrimônio biológico que a natureza levou milhões de anos para construir. O bagre africano não age por maldade. Ele não conhece certo nem errado. Apenas faz exatamente aquilo para o que a natureza o programou: sobreviver, caçar, se reproduzir e ocupar qualquer espaço vazio quando surge a oportunidade. O verdadeiro erro não está no instinto desse peixe. O erro está na forma como os seres humanos, repetidas vezes, acreditam que podem tirar um ser vivo de um ecossistema, jogá-lo em outro e simplesmente presumir que tudo continuará bem. A história do bagre africano no Brasil é um lembrete duro de que a natureza não funciona como uma fábrica onde o ser humano troca peças à vontade. Cada espécie ocupa um lugar dentro de um equilíbrio construído ao longo de um tempo imenso. E uma única decisão econômica que parece racional no curto prazo pode abrir consequências que duram décadas, ou até muito mais. Se você gosta de histórias que exploram o lado sombrio do mundo natural, desses desastres silenciosos que a própria humanidade ajudou a criar, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Porque às vezes, o mais assustador não é um monstro surgindo da natureza selvagem, mas aquilo que o ser humano colocou nela e depois já não consegue trazer de volta.